E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 3/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Espanhol. Girona e Las Palmas. O Girona é o 8º e o Las Palmas o 15º. Nos últimos 5 jogos o Girona venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Las Palmas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 2-0 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, segunda divisão. Levante e Ferrol. O Levante é o 4º e o Ferrol o 20º. Nos últimos 5 jogos o Levante venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos o Ferrol empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado. 2 empates de 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Grego. Asteras contra Lamia. O Asteras é o 5º e o Lamia o 14º. Nos últimos 5 jogos o Asteras venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Lamia perdeu os 5. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Lamia e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Inglês, Chelsea contra o West Ham. O Chelsea é o 6º e o West Ham o 14º. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou o primeiro gol nos últimos 5. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o West Ham venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 6. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 5-0 para o Chelsea. Palpites, casa vencendo ao vivo. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Inglês, segunda divisão. Middlesbrough contra Sunderland. O Middlesbrough é o 7º e o Sunderland o 4º. Nos últimos 5 jogos o Middlesbrough venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Sunderland venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com uma vitória do Sunderland e um empate, 1-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Israelense, Tel Aviv contra Jerusalém. O Tel Aviv é o 2º e o Jerusalém o 4º. Nos últimos 5 jogos o Tel Aviv venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Jerusalém venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória para cada lado, 1-0 e 3-1. Palpite, casa gol. Campeonato Italiano, Cagliari e Lazio. O Cagliari é o 16º e a Lazio o 4º. Nos últimos 5 jogos o Cagliari venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 9. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10.
Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias da Lazio, 3-1 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato holandês, segunda divisão, Graafschap contra Den Haag. O Graafschap é o 6º e o Den Haag o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Graafschap venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Den Haag venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, 2 vitórias do Den, 1 vitória do Graafschap e 1 empate. 5-3, 3-2, 2-2 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Young AZ contra Venlo. O AZ é o 14º e o Venlo o 15º. Nos últimos 5 jogos, o AZ venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Venlo venceu 4 e empatou 1. Como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do AZ e 1 do Venlo, 2-1, 2-1 e 1-0. Palpite, casa gol. O Trash contra Ajax. Jogo muito complicado, então vou pular. Campeonato turco, Gaziantep contra Galatasaray. O Gaziantep é o 9º e o Galatasaray o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Gaziantep venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Galatasaray, 2-1 e 3-1. Palpite, fora vence. Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Corinthians. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 2 e empatou 3, mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 3-1 para o Novo Horizontino. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. E aqui uma dica, na quinta-feira o Corinthians tem clássico contra o Palmeiras. E é bem provável que eles enfrentem o Novo Horizontino com um time reserva ou misto. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Família, temos vídeos todos os dias, a partir das 8 horas. E se você não assistiu aos vídeos como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.